Na verdade, o Outubro Rosa, ele também passa essa imagem de prevenção, né? Não só do câncer de mama, a gente também reforça a importância de você se antecipar a um problema, de você fazer um exame, mesmo você sem estar com nenhum sintoma, para se antecipar a um problema. Naturalmente, à medida que a gente envelhece, o risco de mutação e mutação cancerígena aumenta, o processo de envelhecimento ele favorece a incidência de cânceres em geral. Na mulher, o mais comum é o câncer de mama. Então, é cada vez mais interessante a gente redobrar os cuidados desse sentido de se antecipar o problema. Na mulher a mama, no homem tem a próstata, tem o pulmão, tem câncer de intestino. Então eu acho que a ideia do Outubro Rosa é de você orientar em termos de prevenção da mulher, não só no câncer de mama, mas no câncer ginecológico e saúde em geral, e isso transpassa a questão da mama e transpassa o outubro. A ideia é, se você quer ter longevidade, viver muito, se você quer chegar aos 80, 90, 100 anos com independência, o interessante é que você se cuide antes, e uma das formas de você evitar que você tenha um envelhecimento mal sucedido é você indo, você se cuidando, fazendo exames, fazendo consultas periódicas, cuidando da saúde em geral. Eu acho, por exemplo, já faz em torno de uns 2 anos, eu acho que 3, que eu fiz um exame em relação à mama. Estou errada? O rastreio com mamografia, ele começa a partir dos 40 anos, né, na mulher. Algumas sociedades de especialidade divergem quanto à idade, mas em média, 40 anos, se você não tem fator de risco, não teve, por exemplo, parente de primeiro grau com câncer de mama. Mas a partir de 40, anualmente você tem que fazer essa mamografia. Alguns protocolos preconizam até 60 anos, 59, o Ministério da Saúde, por exemplo. Outros preconizam até uma idade que você estime que o paciente vai viver mais de 10 anos. Então a gente, mesmo o paciente tendo mais de 60, a gente pode solicitar como forma de prevenção a mamografia, se você estima, e existem alguns cálculos nesse sentido, se você estima que você acredita que vai viver mais de 10 anos. A gente sabe que nos idosos, a gente é muito questionado por que essa campanha não é tão enfática também no público idoso, já que os idosos são mais acometidos por câncer. O que se sabe até hoje é que o câncer de mama, quando ele aparece numa idade do paciente mais velho, 70, 80 anos, ele tem uma agressividade menor. Então, na mulher adulto jovem, ali 40, 50 anos, além dela ter uma estimativa de vida muito grande, o risco não, a chance dela curar, resolver o problema é muito alta. Já no paciente idoso, além de ter essa limitação, a incidência a gravidade, a agressividade do câncer na população acima de 60 anos, ela é menor. Então, nos idosos a gente pede sim mamografia, mas a gente estima a expectativa de vida, vai viver mais de 10 anos, vai valer a pena pedir. Então é mais raro, nesse caso, o senhor tem um contato diário com a terceira idade, né? Acaba sendo mais raro, então, esses casos? Não é mais ou não, raro. Não é mais raro? É menos agressivo. Entendi. Quando ele se manifesta de uma maneira mais indolente. Na mulher, isso é o que a literatura tem até hoje. Na mulher mais jovem, ele é mais agressivo. Entendi. Então, talvez por isso que não tem uma campanha enfática quanto à prevenção do câncer de mama no idoso. Mas o senhor já detectou, já? Sim, já chegou a detectar? Não só de pacientes idosas que a gente fez rastreio, elas tinham expectativa de vida muito alta. Hoje a gente vê paciente com 70 anos que vai viver 100, vai viver 90. Então a gente, porque a sociedade diz que é só até 69 anos, a sociedade, aliás, o Ministério da Saúde, a gente tem que estimar quantos anos vai viver. Tem que ver capacidade daquele indivíduo funcional. É uma paciente que vai viver mais de 10 anos mais em cima de uma cama, ou é uma paciente que faz maratona, que é independente. Eu já peguei pacientes idosas que fez rastreio e foi detectado. E a gente também lidar com aquela paciente que sobrevive ao câncer de mama, aquela que com 50 e poucos anos, 40 e poucos, teve o câncer de mama, tratou e ela chega
na velhice e passa na geriatria. Então tem aquelas pacientes também que sobreviveram ao câncer, que chegam na geriatria e a gente consegue manejar dessa forma. Tem muitas idosas em tratamento de câncer de mama que também faz o acompanhamento na geriatria, mas sim, a gente já viu muito sucesso nesse aspecto. Eu né, não é uma pergunta, né, do teu assunto, mas eu vejo assim, e admiro que quando o senhor fala, os seus olhos brilham. Eu vejo que o senhor faz isso com muito amor, né? Esse cuidado como médico. Né? Eu admiro quem faz a sua profissão com amor. Nasce com alguns dons, pelo menos eu não me sinto sobrecarregado. Que bom, doutor Belísio. É como se o tempo passasse se eu tivesse qualquer divertimento. Olha aí, diga aí, Alexandre. Bom, tem pergunta do ouvinte, doutor Belísio. O ouvinte mandou uma pergunta, depois ela complementa. Romário, coloca o primeiro áudio, doutor Belísio, para a gente contextualizar a pergunta. Vamos lá. Eu só vivo com minha cabeça doendo, me operei do olho direito, e agora operei o esquerdo. Eu só vivo com minha cabeça doendo, dor nos quartos, do lado direito. E minha barriga inchando, será o quê? São sintomas. Dor nos quartos direto, mais de um lado, do lado direito. E minha cabeça doendo e o olho direito que eu operei, ele fica doendo. Quando eu boto o colírio, ele fica assim, que nem uma luzinha piscando. Ele fica piscando e vai diminuindo o clareamento do olho. Será que é coisa de prejudicar a saúde do olho, doutor Belísio? Será que corre risco de cegar, hein? Me responda aí. Pronto, o segundo áudio, doutor Belísio, inclusive para a gente ser mais rápido, a ouvinte explica que ela foi detectada nela gordura no fígado. E aí ela pergunta nesse segundo áudio, para a gente ser mais rápido, se há uma correlação. Né? A questão da visão, se ela não tinha essa dor de cabeça, fez a cirurgia e essa apareceu após a cirurgia, tem que voltar no médico, no oftalmologista para rever isso. Não deve ser de outra natureza, já que foi coincidentemente após a cirurgia. Quanto à gordura no fígado, hoje a gente tem uma epidemia de obesidade, a gente sabe disso. E a obesidade é o aumento de peso, o acúmulo de gordura em todo o corpo. E essa gordura se deposita em várias, como eu falei, em todo o corpo, inclusive a gordura visceral, que é a gordura abdominal, essa gordura que fica por cima dos órgãos. A esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela é uma consequência também da obesidade. E por que ela é tão vista hoje, o pessoal comenta muito, já que na maioria das vezes nem sintoma o paciente tem. Porque quando você tem gordura sobre o fígado, você está dizendo, você demonstra para o médico que você tem gordura visceral. E a gordura visceral é a gordura mais agressiva, de maior risco cardiovascular. Ou seja, aquele paciente que tem gordura no fígado, muito provavelmente ele tem um risco de infartar, um risco de ter AVC, um risco de ter doenças cardiovasculares maior do que uma pessoa que não tem gordura visceral. É a famosa gordura perigosa, é aquela que está nas vísceras, cobrindo as vísceras. Né? No caso, a esteatose é um marcador de risco cardiovascular, ou seja, quem tem um risco maior. Juntando ao fato de ter obesidade, muitas vezes do paciente ter hipertensão, ter diabetes, isso vai se somando e o risco vai aumentando. Por outro lado, a esteatose hepática, a gordura no fígado, ela pode levar a uma doença chamada esteatohepatite não alcoólica, ou seja, ela inflama o fígado. Ela pode, no futuro, inclusive, gerar doença naquele fígado, dentre elas a própria cirrose. Então, a depender do grau da esteatose, a depender das condições do fígado do paciente, do tratamento, a gente sabe que essa gordura, além de dizer a você que é um paciente que tem um maior risco de infartar, de ter AVC, você também tem um paciente que tem um risco maior de ter doença no próprio fígado, como hepatite, esteatohepatite não alcoólica e cirrose como consequência. Então, gordura no fígado está dizendo, mude seu estilo de vida.
faça atividade física, procure até a alimentação, né, doutor? Trate suas condições como hipertensão, diabetes e vá ao médico com periodicidade para ele poder avaliar exatamente essa questão de se aquela gordura está no nível de você ter uma doença, se já está afetando seu fígado ou não. Então, assim, gordura do fígado, na maioria das vezes, não dá um sintoma específico, mas dá doenças muito graves. Alexandre? Vamos a mais um áudio, mais uma pergunta aqui para o doutor Belísio Neto. Boa tarde, doutor Belísio e todos da rádio. Eu tenho 47 anos, aí eu tenho uma dor muito forte no meu braço, sabe? Desce, não é só do meio do braço para a mão, é só mais à noite. Quando eu acordo, já acordo com essa dor, é uma dor tão forte que chega a minha mão ficar dormente, já faz tempo que eu tenho. Agora, assim, eu lavo muita louça, eu me queixo também disso, sabe? Areo muito alumínio, assim, acredito. Às vezes eu penso que seja, já me consultei, o médico passou um remédio, aí enquanto eu estou tomando um remédio tudo bem, mas quando para, aí continua. É só mais à noite. Quando eu acordo, já acordo com essa dor. É a dormência, aí eu boto assim a mão pendurada, aí ameniza mais. Mas aí vou adormecer, quando acordo é com a dor, no braço direito. Uma dor desse tipo, que é só em uma região, só de um lado, e o paciente já percebe que ela tem um esforço maior naquele lado, ela diz que faz areia, alumínio. O alumínio, então pode ser uma lesão por esforço repetitivo, pode ser uma inflamação no ombro, no braço, no cotovelo, em virtude de repetidos esforços ali naquela articulação. Então pode estar associada à atividade dela. Mas aí o que é que pode se fazer? Se ela tem que lavar esse prato. Então, geralmente, quando o paciente tem um tipo de lesão dessa, seja no ombro, seja no cotovelo, a gente tem medidas para tratar a crise, né? Faz remédio para dor, você imobiliza muitas vezes, você faz gelo, faz fisioterapia, trata, tira ele da crise e depois a gente faz um planejamento a médio prazo. Você tenta, a depender de onde é a lesão, você faz um fortalecimento, você muda a forma com que ela faz essa atividade, você tenta fazer medidas para que ela não viva tendo crise. A ideia é não ter dor. O normal é a pessoa não ter dor à noite. Então pode ser uma lesão, a famosa LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Ela sobrecarrega a articulação, seja do ombro, do cotovelo, isso inflama, dá dor e aí ela vai tendo por várias crises, tendo necessidade de tomar remédio. A ideia é a gente tratar a crise e depois planejar a médio e longo prazo alguma forma de ela não ficar tendo crise. Até dentro do que o senhor sempre fala, né, dentro do seu quadro, envelhecer bem. Para ela chegar aos 60 anos bem, acaba tendo que cuidar desde já, então, né? Uma dor como essa? A gente muito se pergunta como é que eu faço para envelhecer bem e finda chegando nas conclusões de atividade física, de dieta, mas a gente não pode esquecer que para você envelhecer bem, você tem que cuidar também das doenças que vão aparecendo, se é que vão aparecer. Dor é um péssimo marcador de qualidade de vida. Viver com dor é muito ruim, limita o indivíduo. É um marcador de que você pode ter doenças ali subjacentes, doenças ocultas, e isso vai trazendo prejuízo no seu envelhecimento. A ideia, a gente sempre tem a ideia, até estava falando pela manhã na outra rádio, tem a ideia de que a gente, quando chegar com 80, 90 anos, quando a gente envelhecer, necessariamente você vai estar numa cadeira de roda, dependendo de todo mundo, você vai estar com um envelhecimento mal sucedido. E não necessariamente sim. No final de semana foi exemplo disso. Inúmeros idosos independentes em votar 80, 90 anos. Então a gente tem que mudar a ideia de que para você chegar aos 90, você tem que chegar com dependência, com dor, cheio de doença. Não, você pode chegar lá sem ter a necessidade de depender de outra pessoa. Logicamente que... É verdade. Quando eu vejo uma senhora com 80 anos, super arrumada, toda no batom, eu digo, eu quero envelhecer assim. É possível. Cada vez mais a gente sabe que isso é possível. Cada vez mais a gente está aqui exatamente para orientar, para tentar
tirar essa máscara, esse preconceito, esse tabu de que envelhecer significa adoecer. Não, é uma fase de desenvolvimento da gente. A gente está mais desenvolvido quando está na velhice. Agora, você envelhecer com doença, né, tem uma dor dessa, nunca cuida, quando for lá na frente você tem uma articulação com a musculatura atrofiada, você tem tendão desgastado, você vai ter mais problemas. E aí, o corpo todo, na verdade, se você não cuida enquanto é cedo, ou se você não tem precaução, você vai desgastando seu corpo. Desgastando no sentido de você vai sendo agressivo com o seu corpo, ele não vai chegar, pode até chegar porque a genética leva lá, mas pode não chegar com saúde, com independência, com capacidade de você não precisar de ninguém. Então a ideia é cuidar, mesmo que seja uma dor no ombro, mas você se cuidar. Bom, eu vou mostrar, nós vamos rodar o áudio da pergunta, eu vou mostrar a foto dos medicamentos ao Dr. Belício, para a gente contextualizar aqui, enquanto a ouvinte ela faz a pergunta. Boa tarde, doutor Belício. Eu cuido de dois senhores. Um é um senhor que ele tem 67 anos e faz 20 dias que ele sofreu uma queda, passou mal, sofreu uma queda no banheiro e tirou o ombro do lugar. Foi pro médico e pro CESP e colocou. E quando foi hoje, ele passou mal de novo. O medicamento que ele toma é isso. Pronto, beleza. Ela complementa a pergunta sobre esses desmaios, né? Seria bom ele procurar já um neuro, né? Porque assim, o Dr. Belício viu a medicação e ele teve aí esse problema 2 vezes já, né? Num curto espaço de tempo, né? Mas, assim, qual o problema neurológico? A gente tem que pelo menos, né? Então, assim, vamos pensar. Primeiro que quando um idoso cai, a gente concentra-se muito na lesão dele. Vamos botar no lugar e esquece de saber como é que foi a queda. Foi um escorregão? Ele desmaiou? Será que não foi alguma outra causa? Tem que entender a circunstância da queda. Isso faz muita diferença, porque o idoso que cai, ele cai de novo. O risco dele cair aumenta em 3, 4, 5 vezes no ano. O idoso que cai uma vez, metade deles cai no mesmo ano, metade. Né? E queda idoso não sabe. Não quebra não, esbagaça. Então, queda idoso decide a vida se ele vai chegar com 90 anos, dependendo ou não de outras pessoas. Então tá certo, botou o ombro no lugar, agora vamos avaliar as circunstâncias. Foi no banheiro, o piso do banheiro, como é que é? Ele é bom à vista, ele toma algum remédio à noite para dormir, pelo que ela mandou aqui? Não, ele está tendo algum tipo de tontura, será que não é uma doença no coração, uma arritmia? Então, a ideia é evitar que ele caia de novo. Tudo bem, já colocou o ombro no lugar, a gente tem que fazer a parte da doença, mas muito mais importante é saber que quem cai, idoso que cai, ele cai de novo, metade dele cai. É você se antecipar a uma outra queda, identificar a tontura, tratar. Fazer todo um diagnóstico, né? Fazer uma avaliação mais ampla, fazer uma avaliação do equilíbrio, ver a circunstância da queda, ver como é que está, aqueles fatores de risco de queda, visão, audição, se não é alguma outra alteração na própria estrutura das pernas, se está fraco da perna, atrofia na panturrilha, se tem alguma deformidade nos ossos, se é mesmo um fator ambiental, o piso do banho escorregadio, ou sem barras, ou se ele está assim, com outras áreas da casa sem serem seguras. Bom, tem uma pergunta rapidinha também da nossa ouvinte. Roda aí, Romário, por favor, mais uma. Boa tarde, doutor Belício. Terezinha aqui no sítio Barra da Carnaúba tem 90 anos. Está perguntando por que é que a boca dela amarga tanto. Boca amarga, disgeusia, né? Gosto amargo na boca. Existem várias causas, é um sintoma comum no idoso, geralmente decorrente de medicamentos. Alguns medicamentos eles causam a boca amarga, altera o paladar, o paciente inclusive pode perder apetite. No idoso a gente é muito preocupado com essa questão da alimentação. Idoso subnutrido, desnutrido é idoso que tem risco de adoecer mais. Então, uma das causas é medicamento. Tem alguns medicamentos que classicamente eles causam a boca amarga. Algumas doenças
principalmente no seu período de convalescência, ou seja, após você adoecer, você tem esse sintoma. Dengue, chikungunya, a própria Covid dá muito gosto amargo. Então, quando você, mesmo ficando bom da doença, você fica com essa sequela da disgeusia, do gosto amargo. Doenças, por exemplo, no estômago, no esôfago, doenças no aparelho gastrointestinal, dão gosto amargo. O envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele altera as papilas gustativas, a área que a gente sente. É isso que eu ia até perguntar, Sente né? o sabor, mas não chega ao ponto de dar o gosto amargo. Ele pode até facilitar ou deixar ser mais intenso. Por exemplo, teve a dengue, você teria um gosto amargo menor, o fato de ser idoso, o amargo na boca fica mais intenso. Então, facilita, ele não causa a boca amarga. Então, doenças, convalescência de viroses, como a gente falou, medicamentos, é uma causa importante, doenças que eu digo gastrointestinais. E existem algumas outras doenças que a gente diz neuropáticas, por exemplo. A diabetes é uma doença que destrói os nervos, inclusive os nervos de percepção. Então a gente pode perder o paladar porque tem diabetes, não cuidou. Então, doenças que causam sintomas neuropáticos, neurológicos. Diabetes é uma, mas existem outras neuropatias que podem causar o gosto amargo. Então, a queixa comum, que pode ter várias causas, mas essas que eu falei de medicamento, gastrite, esofagite, são as principais causadoras, ou mesmo no pós-Covid, no pós-dengue, no pós-chikungunya. E o que fazer? Identificar a causa, tentar tirar esse fator causal, se é uma doença do refluxo, tratar, se é um medicamento, suspender. E caso mesmo assim seja de forma idiopática, sem uma causa aparente, a gente tem alguns medicamentos, a gente tem algumas substâncias que a gente pode utilizar e o paciente melhorar dessa boca amarga. Então, tem solução.